Olá para você, estamos começando mais uma edição do Direto da Redação, aqui direto dos nossos estúdios, e no programa de hoje o nosso tema é migração, imigração e diáspora. A partir de agora você vai entender tudo sobre esses assuntos com todos os nossos repórteres que saíram a campo para trazer a melhor informação para você. E o nosso primeiro assunto de hoje é imigração. A partir de agora você vai entender mais sobre esse assunto. Acompanhe com a gente. Vim de Colômbia para poder ajudar a minha família, porque era muito diferente. Se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia, se encontra em Porto Velho. achei que aqui era melhor. Você já deve ter ouvido falar em imigração, mas você sabe o que é? Se você não sabe sobre esse assunto, vamos, antes mesmo da gente conhecer o nosso personagem, vamos entender um pouquinho sobre o tema. Considera-se como imigração o movimento de entrada, com ânimo permanente ou temporário, e com a intenção de trabalho ou residência de pessoas ou populações de um país para o outro. Nós viemos até aqui, na Câmara dos Vereadores, conversar com o historiador Alex Paletó, para explicar sobre imigração, para você que ainda tem dúvidas. O que temos tanto de imigração e imigração muito impactante, que ocorrem simultaneamente, é o período que nós temos a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É um período em que a gente tem a vinda de mais de 50 nacionalidades e também a vinda de nordestinos mais uma vez para essa região. Então você tem a presença aqui de alemães, de italianos, de libaneses, de barbadianos. Nós temos ainda remanescentes dos barbadianos aqui em Porto Velho. Você tem os Schockners, você tem os Maloney, os Johnsons e tantas outras famílias importantes, assim como famílias de gregos também. Enfim, o que nós entendemos é que durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré não surgiu apenas a cidade de Porto Velho, mas surgiu esse caldeirão de miscigenação, tanto a partir da imigração como da migração. Tanto a vinda de pessoas que vieram de outros países para essa região da Amazônia, como pessoas de outros estados, principalmente do Nordeste, que vão vir também para a Amazônia durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nós entendemos que essa região de Rondônia sempre viveu de ciclos econômicos. Nós temos também, na década de 40 do século XX, novamente um surto de ciclo da borracha, novamente a presença de nordestinos, mas também se intensifica a vinda de libaneses e a vinda também de turcos para essa região da Amazônia, até porque existem mais libaneses dentro do Brasil do que propriamente no Líbano, em virtude dos conflitos históricos e bélicos que ocorreram em sua nação. A gente passou a viver também um novo momento, período do garimpo na década de 80 no Rio Madeira, Rio Mamoré e outras regiões oriundas ali de rios que se integram ao Rio Madeira, que foi também o momento de muitas pessoas de outros estados virem para cá tentar a sorte na exploração do garimpo a partir das dragas do Rio Madeira. Isso causou, claro, um impacto ambiental, causou um impacto sociocultural a partir da forma desorganizada que alguns eixos urbanos do nosso município enfrentou na sua organização ou falta da própria organização. Aí depois tivemos um momento, que a gente ainda não considera um ciclo, mas um momento pontual, que são a construção das barragens do Rio Madeira, tanto Santo Antônio e Girau, que novamente fez com que muitas pessoas viessem de outros estados para a nossa região, e também em virtude de um sismo, de um terremoto, de uma tragédia que ocorreu num país da América Central, o Haiti, que acabou provocando também a vinda desses haitianos para a nossa região de Porto Velho em busca de oportunidades de trabalho em virtude das dificuldades que a sua nação, que seu país enfrenta. A gente costuma dizer que Porto Velho é um verdadeiro caldeirão. Se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia, se encontra em Porto Velho. A gente é uma região multirracial. Nossa repórter Jennifer Almeida foi até um campo de futebol, entrevistou o jogador ainda sobre imigração. Confere aí. Nosso personagem veio da Colômbia e o motivo de ter saído de seu país natal e vir residir no Brasil, mais precisamente em Porto Velho, ele mesmo conta. Vim de Colômbia para poder ajudar a minha família, porque eu achei que aqui era melhor. Tenho 5 irmãos. Eles moram com meu pai e com minha mãe.
Eu deixei a minha família desde os 17 anos, porque quis ser independente. Porque não sirve você estar na casa, há muitos problemas em casa, e você dá trabalho para seu pai e sua mãe. Me motivei muito. De sair eu me mostrei trabalhar eu sozinho. Através disso eu pude ajudar meus pais. E graças a Deus eu estou conseguindo. Aqui é quente demais, mas pouco a pouco a gente se vai acostumando e foi desenvolver o que a gente tem em mente, que é jogar o campeonato, ser campeão e jogar Série D. Vamos, Série D que é muito importante esse campeonato também. A gente pensa em chegar na semifinal, se Deus quiser. Onde eu moro, eu na cidade muito pequena. O primeiro jogador profissional e eu estou muito feliz, graças a Deus, que me está dando a oportunidade de estar aqui e poder mostrar para a Colômbia que é possível você realizar seu sonho, para você ajudar sua família, ajudar seus amigos, fazer vários projetos que tenho em mente, com a ajuda de Deus. E o nosso tema agora é migração. Você vai entender mais sobre esse assunto a partir de agora. Você sabe o que é migração? Se não sabe ou tem dúvidas, a nossa repórter Isabela Pereira irá te explicar. Migração é o movimento de entrada ou saída de indivíduos em países diferentes ou dentro de um mesmo país, de um estado para o outro ou de uma cidade para outra. O historiador Alex Paletó continua com a gente. Desta vez ele irá nos explicar sobre a migração. Quanto à migração e imigração, nós temos processos díspares nessa região de Rondônia. Nós temos um primeiro período, a vinda, por exemplo, de 100 mil nordestinos para essa região, quando nós tivemos no século XIX o surto do denominado primeiro ciclo da borracha. A região do sertão nordestino sofre uma grande seca e intensa. Isso faz com que a única alternativa para muitos deles era vir para uma região onde a economia estava pujante. Quando se descobre uma fórmula industrial, através de Goodyear e Thomas Hancock, para proporcionar a fabricação de correias dentadas, pneumáticos e de outros produtos que tinham como base a matéria-prima, o látex e a borracha. Com isso, essas pessoas abandonam suas regiões de origem, principalmente do Ceará, são chamados arigós. Muitos morreram convivendo com as dificuldades que eram a Amazônia, lidando principalmente com as adversidades, com a defesa dos índios, a hostilidade indígena, o índio defende sua terra, as doenças endêmicas da região, os próprios animais selvagens, uma vida diferente, um bioma totalmente diferente daquilo que eles estavam habituados, que é a Caatinga e o sertão nordestino. E colaboraram para a nossa formação cultural, para as manifestações culturais, para a culinária da região. E depois, na década de 70, a gente tem a presença principalmente de camponeses do sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que sofriam com a questão da mecanização da agricultura, havia uma tensão fundiária na região e o regime militar criou uma perspectiva de levar homens sem terra a uma terra sem homens, desconsiderando, claro, a presença dos povos indígenas e dos afrodescendentes quilombolas aqui na Amazônia e do próprio caboclo da floresta, aquele do primeiro ciclo da borracha, aquele nordestino. Você tinha ainda a presença de um nordestino que precisava da floresta em pé para poder coletar o látex, a castanha e outros produtos derivados da floresta, e você tinha agora o cara sulista que vem do Rio Grande do Sul com a perspectiva de derrubar a floresta para poder plantar, o arroz, o feijão, o milho e outros produtos necessários para a sua sobrevivência a partir da comercialização. Agora que você já sabe sobre o assunto, vamos acompanhar a história da nossa entrevistada, que saiu de Santa Catarina e veio morar em Porto Velho, Rondônia. Eu vim de Santa Catarina com 7 anos. Daí fui para o Paraná. Do Paraná eu vim para Francisco Beltrão, né, que a primeira vez eu fui, era uma colônia no Paraná, né, bem deserto. Daí a gente veio para a cidade de Francisco Beltrão. O meu pai era muito carente, não tinha condições de manter os filhos todos. O ganho dele era muito pouco. Ele sempre procurava um modo melhor de viver. Aqui é muito melhor do que para lá, porque eu já estou acostumada com o clima daqui também, né? Já é quente, lá já é frio, já com essa idade avançada, né?
Tem muitas amizades aqui, muitas mesmo. Gente muito boa, gosta de mim também, né, tal. E o modo de a gente conviver sobre o ganho também, né, mais facilitado, mais melhor, né. Também já estou aposentada, já é mais fácil para mim viver. Morando com os filhos me ajudam. E a gente já está seguindo aqui para o final e antes de terminarmos, o nosso último assunto é a diáspora. Vamos entender mais sobre ele. No meio desses dois movimentos de imigração e imigração, nós temos a diáspora, que será explicada com o nosso convidado Alex Paletó. Nós temos, no caso da diáspora especificamente, a vinda dos afrodescendentes, os chamados os Pretos del Rei, para a região guaporeana, para trabalhar um processo de exploração mineratória na região do Guaporé, e que acabou dando origem a um quilombo chamado Quilombo do Piolho e também Quilombo do Cariterê, com uma rainha chamada Teresa de Benguela. A gente encontra até cartas desse período do século XVIII do governador do Mato Grosso, a figura de Antônio Rolim de Moura, que determina inclusive que esses afros, ou pretos del rei, ou açorianos, que vieram para cá para trabalhar com os colonos na região de Rondônia, na época Mato Grosso e Guaporé, sobreviviam no máximo 10 anos, em virtude das dificuldades não apenas de sobreviver na Amazônia, mas também a perspectiva da intensidade daquele trabalho escravo árduo nessa região. E esse foi o nosso programa de hoje. A gente espera que você tenha entendido mais sobre esses assuntos. Se precisar, qualquer dúvida, estamos aí. Mais informações na próxima edição ou a qualquer momento aqui no Direto da Redação. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência e até a próxima.